A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 29, parte 1. Amai os vossos inimigos. Já chegamos aos versículos 43 a 48, onde encontramos a última das 6 ilustrações que o nosso Senhor empregou para explicar e aclarar o seu ensino concernente ao significado que a santa lei de Deus tem para o homem, em contraste com a pervertida interpretação da lei feita pelos fariseus e escribas. Há apenas uma pequena questão textual que precisamos esclarecer antes de tudo. Você notará que na versão atualizada há uma pequena diferença no versículo 44. Na versão corrigida lemos: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na versão atualizada está simplesmente: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A versão corrigida é, por conseguinte, mais ampla que a atualizada e contém um número de cláusulas que faltam nesta última. Naturalmente, a explicação para essa diferença pode ser dada pela crítica textual. Existem muitos antigos manuscritos dos 4 evangelhos, e nesses manuscritos aparecem variantes aqui e acolá, que felizmente não envolvem qualquer questão doutrinária vital, mas simplesmente referem-se a detalhes como aqueles que aqui encontramos. Ora, vários dos manuscritos reconhecidos como os melhores não encerram essas ampliações que se encontram na versão corrigida. E esse é o motivo pelo qual essas declarações estão ausentes na atualizada. Todavia, desde que esse mesmo ensino certamente se encontra algures, eu acho melhor para nós aceitarmos o ensino como é dado na versão corrigida. Uma vez mais, a melhor maneira de abordarmos essa declaração consiste em começarmos pelo ensino dos fariseus e dos escribas. Diziam eles: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse era realmente o ensino deles, sem tirar e nem pôr. Na sua mente, de imediato levanta-se a pergunta: onde eles acharam tais ideias nas páginas do Antigo Testamento? Em algum trecho do Velho Testamento haverá declarações que se revistam de tal sentido? Como é natural, a resposta precisa ser dada na negativa: não. Todavia, esse era o ensino dos fariseus e escribas, e era assim que eles interpretavam toda essa questão. Asseveravam eles que o próximo era apenas algum outro israelita, e ensinavam os judeus a amarem a outros judeus, mas, ao mesmo tempo, ensinavam que os judeus precisavam considerar todas as pessoas de outras raças e nações, não somente como estrangeiras, mas como inimigas. Efetivamente, chegavam ao extremo de sugerir que a tarefa dos judeus, e quase mesmo seu direito e dever, era odiarem essas outras pessoas. Através da história secular, tomamos conhecimento do ódio e do amargor que dividia os povos do mundo antigo.
Os judeus consideravam todos os outros povos meros cães, e também muitos povos gentílicos desprezavam os judeus. Interpunha-se entre judeus e gentios aquela terrível parede da separação que estava no meio, como está em Efésios capítulo 2, verso 14, a qual dividia o mundo e provocava uma intensa animosidade. Assim sendo, havia muitos entre os mais zelosos fariseus e escribas que ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus se desprezassem a todos aqueles que não fossem judeus. Julgavam que tinham o dever de odiar aqueles que consideravam seus inimigos. Entretanto, essas duas afirmações não podem ser encontradas justapostas em qualquer porção do Antigo Testamento. Não obstante, parece que temos bastante coisa a dizer a respeito do ensino dos fariseus e escribas. Em certo sentido, não é para surpreender que eles agissem assim e ainda tentassem justificar-se quanto a isso nas Sagradas Escrituras. Precisamos afirmar isso não porque estejamos ansiosos por mitigar, de alguma maneira, os crimes dos fariseus e escribas, e, sim, porque essa questão com frequência tem causado, conforme até hoje sucede, muita confusão nas mentes de muitos crentes. Repito, em parte alguma do Antigo Testamento podemos encontrar palavras como essas: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No entanto, podemos descobrir várias assertivas que talvez tenham encorajado os judeus a odiarem aqueles a quem consideravam seus inimigos. Meditemos acerca de algumas dessas afirmações. Quando os judeus entraram em Canaã, a terra prometida, conforme você deve estar lembrado, receberam ordens de Deus para exterminar os cananeus. Receberam um mandamento literal para exterminá-los. E, embora não tivessem obedecido a isso, deveriam tê-lo feito. Além disso, foram informados que os amorreus, os moabitas e os midianitas não deveriam ser tratados com brandura. Essa foi uma ordem específica ditada por Deus. Mais adiante lemos que a memória dos amalequitas deveria ser apagada de debaixo dos céus, por causa de certas coisas que eles tinham feito. E não somente isso, mas também fazia parte da lei de Deus que se alguém matasse involuntariamente a outrem, um parente da vítima tinha permissão de vingar-se aquela morte e executar o homicida, se pudesse apanhá-lo antes que entrasse em alguma das várias cidades de refúgio. Tudo isso fazia parte da lei, mas é possível que a principal dificuldade que as pessoas encontraram atualmente ao enfrentarem esse assunto seja o problema inteiro dos chamados salmos imprecatórios, onde certas maldições são imprecadas contra determinadas pessoas. Talvez um dos mais famosos exemplos seja o Salmo 69, onde o salmista declara: obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. E assim por diante, versículos 23 a 25. Não se pode duvidar que o ensino veterotestamentário dessa categoria é que levava os fariseus e os escribas a justificarem a sua própria injunção, a qual recomendava aos judeus que deveriam amar o próximo e odiar aos seus inimigos. Qual é a resposta para esse problema? Por certo, só existe uma maneira de enfrentarmos a questão, isto é, reputarmos todas essas diversas injunções, incluindo os salmos imprecatórios,
como injunções inteiramente judiciais, jamais dirigidas a meros indivíduos. Ao escrever um salmo, o salmista não estava tanto escrevendo sobre si mesmo, e sim sobre a igreja. E esses salmos, segundo você pode facilmente perceber, em cada instância isolada, em cada um dos salmos imprecatórios, dizem respeito à glória de Deus.